Olá pessoal, esse vídeo é para mostrar para vocês algumas plantas que tem aqui na minha horta e quais são as utilidades de cada uma. Embora cada planta dessa pode possuir diversos benefícios. Contudo, vou trazer aqui os benefícios mais usuais, ou seja, aquilo, né, que o pessoal utiliza mais a planta. Embora a planta seja utilizada para diversos problemas, alguns se destacam. Por exemplo, estamos aqui com uma planta que é a capeba, pariparoba. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre essa planta. Eu mostrei há pouco tempo sobre essa planta. Bom, mas contudo, ela está também aqui na minha horta. Vocês veem aqui eu tenho mentas, de diversas mentas, né? São várias mentas aqui. Menta espicata, menta vilosa e várias outras. Aqui eu tenho erva cidreira, Lípia alba, que é o nome científico dela. Olha lá a florzinha, pessoal. Linda plantinha, uma planta sensacional. Logo aqui eu tenho, por exemplo, a cavalinha, outra planta medicinal sensacional. Ali, olha lá o tamanho de losna. Logo aqui ao fundo, não, aqui abaixo mesmo, eu tenho poejo, eu tenho serralha, eu tenho aqui a trançagem, né? Logo ali à frente eu tenho, por exemplo, gengibre, eu tenho aquele ali é o funcho, certo? Ali eu tenho melissa, logo ali eu tenho bálsamo, aqui eu já tenho, né, o Plectranus zambónicos, que é o hortelã-pimenta, entendeu? Então ali, logo lá ao fundo, pegando um pouquinho lá eu tenho manjericão. Bom, aqui na minha horta tem um pouquinho de tudo. Pode não estar muito legal o visual assim, acabou misturando tudo, né? Porque a hortelã ela domina todo o espaço. Aonde tiver espaço ela vai. Por isso que nós devemos seguir o exemplo da hortelã, pessoal. Olha só, a hortelã mostra pra gente, né, um exemplo aí de vida, né, mostrando pra gente que não há limites, não há tipo assim, limitação, né, para ela. Ela cresce mesmo, ela se desenvolve mesmo. Então, seja como hortelã, gente, cresça, né, se esparrame pelo chão mesmo, não seja como uma hortelã de vaso, né, uma hortelã numa floreira, aonde não tem espaço para ele crescer, mas sim um hortelã igual esse daqui que está no chão. Aonde tem espaço para ele crescer, ele vai. Eu plantei aqui, ó, poucos hortelãs, não foi isso tudo, e ele se espalhou por toda parte. Bom, mas vamos lá, gente, vamos mostrar um pouquinho de cada coisa aqui. Eu sei que muita gente gosta desse tipo de conteúdo, né? Gosta desse tipo de vídeo, então eu vou fazer para vocês aqui. Então, falando sobre aqui a capeba, que é essa planta aqui, olha só, que eu estou dando foco nela, né? Então, essa planta aqui, olha só, essa daqui então é a capeba, pariparoba, Piper umbelato, que é o nome científico dela. Então, essa planta aqui, gente, olha que coisa bonita, bonita, né? É uma planta que, ao meu ver, é uma planta ornamental. Como que a gente não gosta de uma planta dessa? Uma folha larga, bonita, se destaca. Olha ali, ela ainda tem umas pimentinhas branquinhas ali, olha só. Muito bonita, né? É uma piperácea, uma planta da família das pimentas. Bom, a questão é, essa planta aqui, para que ela serve? Excelente anti-inflamatório. Uma planta que pode ajudar muito mesmo nos casos de gastrite. Contudo, pode ajudar em qualquer processo um processo para ser anti-inflamatório. É anti-inflamatório muito potente, tá bom? Externamente, internamente, de todo jeito você vai ter benefícios com a pariparoba, com a capeba. Uma planta excelente contra gastrite, mas também ajuda contra o refluxo, contra úlceras, externamente contra feridas, machucados, luxações, né? Qualquer forma que você está utilizando essa planta, dá para ser utilizada muito bem. Você pega uma folha dessa, amassa ela num pano bem fininho, né, num voal, e você pode extrair o sumo da planta e tomar esse sumo contra uma gastrite, assim como você pode aplicar esse bagaço de folhas, né, quebradas, amassadas, e você, por exemplo, pode colocar sobre um machucado e acelerar o processo de cicatrização. Você pode fazer o extrato dessa planta, fazer tintura dela, e com isso você também combater diversos problemas aí contra diversos males, fazer uma pomada, né, e aplicar sobre a pele. Bom, falando um pouquinho sobre as hortelãs aqui, todo mundo sabe que hortelã é excelente vermífugo, né? As hortelãs, de forma geral, todas elas, mesmo aquela ali pequenininha, olha só, elas são plantas muito boas contra processos inflamatórios das vias respiratórias, então a gente pode ter um excelente benefício dela, ajudando na broncodilatação, ajudando na expectoração.
mas é muito legal utilizar isso aqui mais na época do calor. As mentas, elas têm a propriedade de trazer aquela refrescância, aquele hálito fresco, e com isso você realmente tem, né, um frescor internamente e externamente. Você, por exemplo, utiliza as hortelãs sobre o cabelo e tem uma refrescância realmente sobre o, né, o cabelo, mas também ela tem uma atividade de melhorar a circulação na área e estimular a desenvolver mais fios de cabelo, sem contar que ela vai combater a caspa e fazer também ali uma higiene, né? Então é muito legal. E no caso as hortelãs, elas se destacam também pelo seu efeito antihelmíntico, bactericida, fungicida, além de combater fungos, combate bactérias e também combate verminoses das mais variadas aí. Bom, eu falei sobre o hortelã ser uma planta que se esparrama pelo chão, mas olha só, outra planta também que vai dominando tudo é a cavalinha, pessoal. Tá aqui, ó, parece um bambuzinho, tá vendo? Então, a cavalinha, eu não tenho vídeo aqui no canal sobre ela, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre essa planta. Essa planta, ela se destaca em alguns compostos, né? Ela possui minerais, por exemplo, ela tem bastante silício. E o que, que acontece? O silício, ele faz parte, né, de um processo muito interessante, por exemplo, para a gente, que quer ter a saúde óssea, que tem que ter a saúde até capilar mesmo, né? E também, principalmente, né, as pessoas que estão com unhas fracas, quebradiças, tá aí, cavalinha, cavalinha ajuda muito. Uma pessoa que está, né, com processo de osteoporose, é muito legal, a cavalinha é uma planta anti-osteoporose, previne e ajuda no tratamento da osteoporose. Outra coisa também muito legal da cavalinha, muito reputada, sendo uma planta que vai ajudar nos processos, nas problemáticas, né, do sistema urinário, né, das vias urinárias. Então ela vai ajudar contra processos infecciosos, inflamatórios e também a retenção de líquido. Então é uma planta que ajuda muito. E consequentemente a cavalinha é uma planta muito interessante aí para os processos também de hipertensão, né? Visto que se a pessoa já faz, imagina, a pessoa faz uso de algo para poder combater a retenção de líquido, então a cavalinha já vai ajudar. Se a pessoa faz algum tratamento, né, por conta das vias urinárias, que consequentemente resulta em abaixar a pressão, né? Se a pessoa utiliza os dois meios, além de fazer o uso de um medicamento para abaixar a pressão, também precisa de algo para as vias urinárias, para retenção de líquido, então cavalinha é uma planta ideal. Olha só, agora vamos então para a Lípia alba. Essa planta aqui é uma planta muito legal, né? É a nossa erva cidreira, a nossa planta aqui nativa do Brasil. Seu nome científico é Lípia alba. Olha lá a florzinha dela, que coisa linda, gente. Então essa plantinha aqui, pessoal, ela é comum, você encontra ela em pastagens. Essa planta aqui mesmo, eu encontrei ela em pastagens e trouxe ela para cá. Aqui na minha região ela nasce espontaneamente em beiras de rio. Não é que ela gosta muito de umidade, ela sai em lugares secos. Contudo, é na beira do rio que se encontra muito. Por quê? Porque o rio enche, traz galhos, sementes dessa planta, ela nasce por estar aqui e com isso, quando o rio seca, vai nascendo então moitas, né, vários pés de Lípia alba, de erva cidreira. Bom, como todas as cidreiras, pessoal, elas possuem substâncias como o citral, né? Então, o que acontece? As cidreiras não são indicadas para pessoas que sofrem de hipotiroidismo, tá bom? Hipotiroidismo não é legal que você utilize as cidreiras, assim como você também fizer o uso do limão, não é legal que você utilize, tá bom? Bom, essas plantas, elas possuem comprovadamente ações no sistema nervoso, então você aproveita muito bem as ações dessa planta aqui como um calmante. É leve, mas ajuda bastante sendo um calmante, um sedativo. Ajuda contra cólicas, pode ajudar contra as cólicas menstruais, cólicas abdominais, gases, né, diarreia, nervosismo, ansiedade. Então é uma planta que vai ajudar muito nisso. Também ajuda, né, abaixando a pressão. Então pode ser muito legal para isso. Aqui eu tenho um grande pé de losna e é bonito pra caramba um pé de losna, né, gente? Olha aí que tamanho, gente, de losna.
Então, aqui tem um pé de Artemisia bisyntium, que é o nome científico dessa variedade, né, dessa planta aqui chamada Losna, porque a gente tem, por exemplo, a gente tem Artemisia vulgaris, né, que é uma planta muito confundida com essa, parece, né, se parece por ter esse tom azulado, esse tom acinzentado, contudo é uma planta que tem empregos bem diferentes. E alguns similares. Por exemplo, essa planta aqui é excelente contra verminoses, parasitas em geral. Uma planta sensacional contra parasita. E aí você faz o uso dessa planta por um certo período, principalmente, né, em determinadas realmente períodos, né, como lua e tal. Seguir esse processo para você combater as verminoses. E aí o que acontece? Essa planta aqui ela tem essa ação anti-helmíntica, vermífuga, né, de exterminar os vermes, de limpar o nosso organismo, de fazer um verdadeiro detox do nosso organismo. Contudo, assim como qualquer outra planta, principalmente no caso ela tem uma toxicidade elevada, uma certa toxicidade, porque se não respeitar o tempo de uso da losna, ela pode trazer para a gente não só uma hepatotoxicidade, mas a questão é que ela pode desenvolver transtornos psicológicos na pessoa, né? Então pode envolver muito o sistema nervoso da gente. Isso porque essa planta ela possui uma substância que se chama tujona. A tuiona ou então tujona é uma mesma substância que está na cannabis sativa, né? Então essa planta ela pode trazer para a gente uma grande alteração no sistema nervoso. Então você não deve fazer o uso prolongado e o uso exagerado de losna. Jamais faça isso. Mas é uma planta excelente contra as verminoses, atuando também muito bem, por exemplo, estimulando o apetite, né, a falta de apetite e também os processos digestórios, processos digestivos, melhorando também a saúde hepática, desde que você não exagere, desde que você não faça seu uso prolongado, tá certo? Vamos aqui então para outras plantas, pessoal. Vamos aqui seguir. Então aqui eu tenho o poejo nesse espaço aqui, nesse pequeno espaço, ele já não está muito bonito e aqui eu preciso inclusive colocar um pouco de matéria orgânica para ele. Mas o poejo, assim como as outras mentas, já falado, é uma planta muito boa, né, para o sistema respiratório. Por isso que as mentas elas são bastante reputadas, principalmente o poejo, né, ele é muito usado, né, para as crianças. Contudo, essa planta, é, principalmente o poejo, ele tem uma substância chamada pulegone. E o pulegone ou pulegona é uma substância hepatotóxica, então não se deve fazer o uso em crianças abaixo de 2 anos. Não é legal que você faça administração de poejo em crianças, tá certo? E não pode jamais fazer o uso prolongado, né, do poejo, porque ele pode trazer esse perigo, né, esse probleminha. Bom, aqui eu tenho então um pé de Sonchus oleraceus, que é a serralha. Eu já falei já que a serralha é uma planta antidepressiva, já é comprovado cientificamente que essa planta aqui tem uma ação muito interessante, similar até mesmo aí esses chamar, né, por exemplo, o diazepam. Então ela mostrou a similaridade a esse medicamento. Então teve uma atuação muito grande no sistema nervoso central contra a depressão, atuando aí contra esses processos, visto que a planta também tem alguns aminoácidos essenciais para a nossa saúde. É também uma planta antivitiligo, que é, né, digamos assim. Este aqui é o funcho, né, Phoeniculum vulgare, que é o nome científico. Ele é muito confundido com outras plantas, como a Pimpinella anisum, que é o anis, a gente tem o anis estrelado, né, que é o Illicium verum. Tem, por exemplo, o Pimpinella anisum, né, que é a erva doce. Essa daqui também é chamada de erva doce, que é o funcho. Né? Contudo, ela é uma planta, assim, elas são plantas, né? Não é que elas são parecidas, né? A flor é parecida, mas o pé, a folha é bem diferente, mas o pessoal confunde muito por conta do cheiro. E são plantas doces, né? Então é uma erva e é doce, porém não é a erva doce Pimpinella niso, mas sim o Phoeniculum vulgare. Essa planta aqui ela é muito interessante como um calmante, uma planta tranquilizante, né? Ela traz sim uma coisa mais tranquila, né?
E as mulheres, inclusive, elas podem fazer o uso dessa planta aqui na lactação. Por quê? Porque essa planta aqui, ela vai induzir a produção de leite, melhora a produção de leite. Para a criança, vai ser melhor ainda, porque a substância vai sair no leite, conforme a gente sempre fala que lactante para não tomar plantas, né? Porque vai sair no leite, então vai sair no leite, vai. Só que as substâncias dessa planta vai ser benéfica não só para a lactante, como para o bebê, né? Para aquele que está amamentando, porque essa planta tanto estimula a maior produção, né? O pessoal gosta que a gente toca na planta, né? E eu estava mexendo aqui, talvez minha mão não esteja tão limpa assim, mas enfim. Agora, então, pessoal, olha só, essa planta aqui, ela então estimula a produção de leite, né? E com isso também ajuda a criança, o bebê, porque essa planta aqui vai trazer para ele um conforto, né, gastrointestinal, né? Vai ser melhor digerido, né, esse leite por essa criança, mas principalmente combatendo os gases, né, provocados aí no caso pelo leite, né, pelo processo de digestão. Então a planta vai tanto ajudar a mãe em vários sentidos, acalmando, aumentando a produção de leite, né, e vai ser uma planta que vai ajudar aí no bebê para poder melhorar a sua digestão, visto que é uma planta antigases muito interessante, é uma planta laxante, né? É laxante e relaxante. Você pode usar aí o funcho contra as prisões de ventre, contra os gases, tá certo, pessoal? Mas é uma planta que tem muitas outras utilidades, como antigripal, é uma planta antiviral, porque ela tem uma substância chamada anetol, que é por isso que tem o cheiro e o gosto, né, parecidos aí como a erva, olha só, eu estou confundindo aqui, né? Então são muito parecidos com o anis estrelado, né, com é, enfim, com as outras plantas, a erva doce por conta desse anetol, tá certo? Então uma planta antiviral muito interessante. E no caso da gravidez, não se deve fazer o uso do funcho porque é uma planta estrogênica. Então é interessante, né, bem antes da gravidez, porque vai fazer um detox, é uma planta anticancerígena, é uma planta antiviral, é uma planta que vai ajudar, no caso em específico para a reprodução, é muito interessante porque por ser uma planta estrogênica, é uma planta que ajuda contra os processos, por exemplo, da menopausa, né, aqueles calorões e tudo mais, tudo isso ajuda. E no caso, ela já vai preparando o corpo da mulher porque vai melhorar a questão da ovulação, vai ajudar nesse processo, vai evitar que a mulher desenvolva doenças no seu sistema reprodutor, vai também ter uma atuação, né, muito interessante, realmente contra as células cancerígenas. Então isso é muito legal, certo? Principalmente desenvolvimento de câncer de mama, essa planta aqui tem uma grande atuação sobre isso, né, ajudando na prevenção. Bom, aqui eu tenho um pezinho de gengibre. Se você nunca viu um pé de gengibre, é isso daí, pessoal. Então tem um pé de gengibre, né? Podemos sim utilizar folhas de gengibre, podemos sim, mas porém a gente utiliza mais seus rizomas, né? Então o gengibre não tem muito o que falar, porque é uma planta que evita, por exemplo, né, a pessoa está com enjoo, né, vontade de vomitar. Então uma planta que atua muito, uma planta muito interessante, você pode ter esse grande benefício aí de ser uma planta que tem essa ação, né, ajudando na digestão, contra o processo então de refluxo, né, contra o refluxo, tá certo? Bom, e sem contar né, no caso o gengibre é uma planta excelente para o sistema respiratório. Aqui eu tenho uma excelente planta para o sistema nervoso, uma planta antidepressiva. Essa daqui é a Melissa officinalis. A Melissa officinalis é provado, né? Então não é segredo para ninguém que é uma planta excelente para combater a ansiedade, os casos de insônia, ajuda no processo da depressão, sim, é uma planta maravilhosa e você deve sim fazer o uso dessa planta. Outra coisa é que essa planta também ajuda nos casos da menopausa, né? Ajudando aí no período da menopausa, tá certo? Mas é uma planta também que pode atuar em outras ações,
como sendo uma planta para poder abaixar a pressão também. Aqui eu tenho a hortelã-pimenta, no caso é o Plectranthus zambónicos. Então ele é muito parecido com o boldo, né? Porque são plantas do mesmo gênero. É uma planta mucolítica que vai facilitar a saída, né? Para poder expelir, para poder sair o catarro, né? O muco. Então uma planta mucolítica, expectorante, sensacional. Então processos de inflamação, né, das vias respiratórias, a bronquite, é uma planta sensacional. Então eu indico demais essa planta aqui para combater esses problemas. Aqui nós temos então um pé de manjericão. Manjericão também é uma planta sensacional contra gases. É uma planta que também é digestiva, uma planta que ajuda no sistema digestório e muito legal fazendo uso do manjericão para os processos inflamatórios das vias respiratórias, contra a gripe, contra, né, uma rinite. Você tanto faz o uso do óleo essencial que vai te ajudar muito no processo da saúde respiratória, dos pulmões, assim como você faz o uso do chá, da tintura, do pó, usando na alimentação, né? Então ajuda contra os gases, é digestivo, tem a ação inclusive contra o diabetes também, antidiabético. Então é muito bom. Manjericão sempre é muito bom você ter ele aí na sua horta, né? Então vamos para uma outra plantinha aqui. Essa daqui é bastante famosa, que é a erva botão, Eclipta alba, ou então Eclipta prostrata. É uma plantinha espontânea, essa daqui eu não plantei, nasceu espontaneamente. E é uma planta anti-osteoporose, anti-queda de cabelo, né? Tem efeito aí parecido com o minoxidil. Gente, é maravilhoso, eu faço uso dessa planta aqui, nossa, é sensacional realmente contra a queda de cabelo, né? Tem atuado demais, muito mesmo. É uma planta que atua contra, por exemplo, picadas de inseto, picadas de cobra, inclusive uma planta antiofídica, e não é brincadeira, realmente funciona, né? Muito maravilhoso mesmo. Então eu uso sempre essa planta. É uma planta que tem atividade sobre a saúde cerebral, atuando aí contra as inflamações que pode acometer o nosso órgão tão minucioso, né? Delicado que é o cérebro. Então a erva botão, por exemplo, pode atuar, tem uma grande atuação aí de não deixar, né, que entre no processo de Alzheimer, por exemplo. Então é sensacional, pessoal, é maravilhoso, muito bom mesmo. Bom, pessoal, aqui tem muito mais planta. Então aqui eu tenho mamão, por exemplo, eu vou só dar uma explanadinha aqui mais ou menos. Então eu tenho aqui o mamão, carica papaya, que é uma excelente planta, por exemplo, ajudando aí no fortalecimento do sistema imunológico, aumentando as plaquetas, né? Então vai aumentar células de defesa, sendo uma planta excelente para fortalecer nosso sistema imunológico no processo de fagocitose. Então essas células do sistema imunológico vai atuar retirando sujeiras, né, vírus, coisas que estão no nosso organismo. Essa planta tem ação antiviral, tem ação anti-inflamatória, antidiabética. Nossa, é sensacional, né? Realmente o mamão se aproveita tudo, é folha, é flor, é tudo do mamão a gente aproveita, pessoal. Então tá ali a flor, olha lá, a florzinha do mamão. Então é um expectorante, é maravilhoso. Então a gente aproveita tudo do mamão, gente. Logo aqui ao fundo a gente tem um pé de Bidens pilosa, picão preto. Picão preto é um hepatoprotetor sensacional, contra os processos de afecção do fígado, então contra a gordura no fígado, né? Então, assim, é sensacional, né? Maravilhoso mesmo. Aqui a gente tem o boldo, esse daqui é o Plectranthus barbatus, uma planta maravilhosa contra os processos aí, né, que problemáticas do sistema digestório. É uma planta colerética, colagoga, estimula, né, a secreção da bile. Então a gente tem uma planta para estimular a melhor digestão. Por isso, uma planta que também atua sobre o sistema respiratório, não parece, mas é. O boldo ele é pouco utilizado para isso, mas o boldo é muito interessante contra, né, a gripe, o resfriado, né? Então isso é muito legal. Logo ali ao fundo a gente tem a capuchinha, que é o Trapaeolo majus, uma planta muito legal para o sistema imunológico.
Logo aqui eu tenho um pé de lavanda, olha só, linda lavanda. A lavanda é maravilhosa, né, para o nosso sistema nervoso, para acalmar, uma planta muito legal. Ali eu tenho um pezinho de tomilho. O tomilho tem ação antiviral, uma planta sensacional contra a febre, né, contra aí a dor de cabeça. Uma planta também, né, que atua também contra verminoses. Então o tomilho é uma plantinha simplesinha, mas sensacional. É, também muito anti-inflamatório, pode ajudar aí, nossa, é maravilhoso também para processos inflamatórios, né, das vias respiratórias, contra a bronquite, a asma também pode atuar muito. Aqui nós temos então o mentrasto, né? Aqui nós temos a Gerótum conizoides, uma planta maravilhosa também, é uma planta antirreumática, né, contra as dores reumáticas, então é sensacional. Também tem uma atuação muito grande, né, para as mulheres aí, né, uma planta realmente faz total diferença na vida de quem da mulher que esteja passando pelo processo da menopausa, né, contra os calorões, todo o processo, e para as pessoas que tenham dores nas articulações. Bom, gente, para finalizar, embora tenha mais plantas aqui, eu tenho então o dente de leão, Traxacum officinale, e essa planta aqui já está então com as flores fechadas, porque à tarde todas essas plantas dessa família, ela faz parte da família Asteraceae, e essas plantas elas já fecharam suas flores, mas está ali, olha só, as sementes. Uma planta sensacional como hepatoprotetora, maravilhosa contra os problemas hepáticos, gordura no fígado, é maravilhoso. Dente de leão. Aqui, olha só, eu tenho uma planta, também fecha suas flores nesse período, nesse horário. E essa daqui, gente, é a Coffea cartaginensis ou Coffea balsamona, né? Sete sangrias. Uma planta excelente, abaixar a pressão, né? Muito boa, abaixando a pressão. Uma planta anti-inflamatória muito legal também, né? Então, assim, tem várias atuações, mas pensa numa planta boa para você abaixar a pressão. Temos aqui uma planta alimentícia, né? Então, poucas pessoas sabem, mas essa planta aqui, né, que é a rúcula, que seu nome científico é Eruca sativa, ela é uma planta, gente, sensacional antidiabética, tá? Ela tem uma atuação muito grande aí sobre o diabetes, então pode ser muito legal para você fazer o uso dessa planta contra o diabetes, principalmente a raiz, tá? A raiz da rúcula contra o diabetes. Bom, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Então, olha aí, tem um pé de alface. A alface também tem um efeito muito grande sobre a saúde, principalmente sendo calmante. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui então, né? Com aqui o nosso pé de dente de leão. Olha ali o pé de lavanda, muito bonita, né? Bom, então é isso, gente. Mostrei um pouquinho aqui sobre as plantas que estão na minha horta. Está aí, a minha horta já está reformada com diversas plantas. Já está bem bonita, né? Mas se eu tivesse como plantar muito mais, com certeza estaria muito mais uma verdadeira floresta amazônica aqui na minha casa. Mas é isso, mostrar para vocês um pouquinho das plantas que eu tenho, né? Olha aqui, ó. Olha só a flor aqui então do a flor do funcho, do Phoenicum vulgare. Olha ali o pé de capim-cidreira, né? Mas é isso, gente. Então tá aí um pouquinho sobre as plantas, um pouquinho sobre o quintal, as plantas que eu tenho aqui, tá certo? Espero que tenha gostado. Um grande abraço para todos e até lá. Tchau, tchau.